Agora já posso revelar, esse é o título do livro que o jornalista Flávio Dutra vai lançar no dia 26 aqui no chalé da Praça 15. Nós estamos mostrando o chalé e agora a gente vai falar do livro. Primeiro, antes de falarmos do livro, é a 4ª edição. Antes de nós falarmos do livro, Flávio Dutra, nós vamos falar um pouquinho da tua vida. Quer dizer, não dá para ser pouquinho da tua vida, tem muita história, né, Flávio? Até que não tem tanto. Na verdade, eu circulei muito entre os veículos de comunicação. Eu sou um porto-alegrense, tá? E muito orgulho da minha cidade, uma cidade que vai completar 250 anos agora. Nasci, cresci aqui, me realizei pessoal e profissionalmente na cidade, tá? E eu sou formado em jornalismo, sou formado pela URGS, na primeira turma da Fabico, que é a nova faculdade, antes era a Faculdade de Filosofia. E depois uniu com a biblioteconomia e virou a Fabico, no prédio que era da gráfica ali perto do Hospital de Clínicas, né? Atrás do Planetário. Então sou da primeira turma, sou formado em comunicação, levei 5 ou 6 anos para me formar, tá? Não é que eu fosse um aluno burro, mas eu era muito relapso, eu ia muito pouco a aula. Frequentava pouco a aula. Não, mas é por uma razão muito clara, eu já trabalhava, na época eu trabalhava na Folha da Tarde primeiro. Começasse na Folha da Tarde, Flávio? Não, eu comecei, na verdade, na 0 Hora, eu era do arquivo da 0 Hora, esses dias até acontece essa história no meu blog, tá? Sim. Eu era do arquivo e na Olimpíada, eu lembrei por causa da Olimpíada. Na Olimpíada de 72, acho que foi nos Estados Unidos, o Coy Lopes de Almeida, já falecido, grande editor, maluco, beleza, tá? Precisava reforçar o time para a Olimpíada e me levou para... Eu era do arquivo e me perguntaram, olha, tu quer trabalhar no esporte? Tá? Pô, era tudo que eu queria na vida. Tá? Imagina, guri chegando, né? Só atravessei, porque o esporte antes ficava lá no cantão, o esporte sempre foi apartado, porque sempre foi uma editoria muito barulhenta, tá? Então era apartado e eu fui para lá, então eu comecei. E depois fui para a Folha da Tarde, tá? Eu voltei para 0 Hora, tá? Voltei para a Folha da Tarde, tá? Aí eu estava na Folha da Tarde em 1976, quando o Ranzolin me convidou para... Aí tu fosse gerenciar a rádio, é isso? Não, eu fui gerenciar o esporte. Tá? O Ranzolin era o diretor de esporte, o diretor da rádio, eu fui gerenciar o esporte, fiquei 7 anos, né? Era aquela baita equipe, Ranzolin, Lauro, Rui, Belmonte, Edgar... Não vai surgir outra equipe tipo aquilo, os feras como aquele. Não, até torço que surja, tá? Porque o legado que eles deixaram foi muito bom. Edgar Schmidt, Lupe Martins, o Lazier, que hoje é senador, um time de primeira. Eu era um guri, eu tinha 26 anos, tá? Eu tinha que mandar naquela escola criada. Tá? Mas eu consegui me impor por uma razão, agora assim, que tu vai entender, e os teus telespectadores também. Eu não era concorrente deles, e a concorrência é muito forte nesse coisa, porque eles estão disputando posição. Eles eram estrelas e tu era gerente. Eu não disputava escala com eles, então isso aí me favorecia na relação com eles e tal. E tenho grandes amigos, fiz grandes amizades, aprendi muito, tá? Porque para mim o aprendizado é fundamental e em todas as atividades eu tenho procurado aprender, absorver muito do conteúdo, especialmente dos mais experientes. Aí, depois disso, eu tive na Band, tá? Tive 2 vezes na Band. Tá? Eu estou meio que salteando, porque foi tanta coisa. Tá? Eu tive 2 vezes na Band e depois voltei para assumir a Rádio Gaúcha, também como gerente de esporte, novamente a convite do Ranzolin, fiquei mais 7 anos lá. E fui dali, fiz a Copa de 94, que para mim foi um grande momento profissional, uma coisa que me realizou muito. Eu antes trabalhava muito na Copa, mas muito na retaguarda, tá? Sim. Na 0 Hora, inclusive, e depois na Rádio Gaúcha, pelo menos 2 Copas. E dali saí para dirigir a Rádio FM Cultura. Foi uma experiência que me gratificou muito. Uma experiência que me gratificou muito. A Rádio Cultura tinha um perfil musical muito interessante, de música clássica e música de muita qualidade. Curtes isso? Eu curto, tá? E dali saí para dirigir a programação da TVE, tá? Eu tive que me reciclar, porque eu tinha muito rádio na cabeça e TV é diferente, tá? A gente não pode imaginar que TV seja um rádio com imagem, era uma coisa diferente, tem que me reciclar. Acabei sendo presidente 3 vezes da TV, 2 vezes interino e 1 vez em definitivo, tá? E aí, nesse meio tempo, eu saí dali e eu fui guindado à condição de assessor de imprensa de órgãos públicos. Tá? Aí tu entrou para a política.
Eu já fazia, eu já, no próprio período da TV, eu tive que me licenciar para fazer a campanha do Antônio Brito de reeleição, tá? Foi muito interessante, tá? Embora tenha sido uma campanha muito traumática, tá? Era o Brito versus Olívio, tá? O Estado estava absolutamente dividido, tá? E foi traumática. As campanhas eram diferentes antes, porque eram campanhas muito longas. O segundo turno também era longo, tá? Então era desgastante, tá? Até é interessante que quem comandava essa campanha, tá? O Antônio Brito, um dos prepostos dele, mas o responsável mesmo era o Duda Mendonça, recentemente falecido, tá? E que colocou aqui o João Santana, tá? O João Santana, depois envolvido nas maracutaias de determinado partido. Então, eu tive contato com essa gente, até em alguns momentos eu conto essas histórias, não nesse livro, no outro livro anterior, eu conto como é que foi a minha relação com o João Santana, tá? Aí já não era mais nessa campanha de 98, tá? Aliás, era de 98, tá? Depois fiz a campanha de 2002 do Brito também, foi a campanha que não deu certo. Fiz a campanha participei, né? Eu não era o marqueteiro, eu participava, eu era da equipe, tá? Da campanha do Melo? Não, do Fortunati Melo, tá? Depois Melo e agora participei do início, tá? E tive que sair da campanha essa campanha vitoriosa do Melo, tá? Até vindo para a prefeitura. Como secretário de comunicação. Esse foi o ponto alto da tua vida? Eu não gosto de dizer que foi ponto alto. Cada experiência é uma experiência única e para mim é singular. Eu tiro dela o melhor que eu tiro, tá? Eu já fui chefe de imprensa do governador Rigoto, tá? Depois fui parte do Fogaça, tá? Eu era o adjunto do Anilson, tá? Depois fui o titular com o Fortunati, tá? E depois com o Melo também, esses primeiros 6 meses fui secretário de comunicação. E tive uma outra experiência que eu não tinha tido ainda, tá? Na Assembleia Legislativa com a deputada Silvana Covatti, fui o secretário. Foi chefe de imprensa, né? Não, lá o termo é secretário de superintendente, o tempo, eu gosto do tempo. Esse é bom, esse superintendente é tudo que eu queria ser na vida. Superintendente é o cara que mais entende, né? Não era meio caso, mas enfim, superintendente de comunicação e cultura, que são as duas áreas que foi também uma experiência muito rica, muito interessante, tá? Mas eu faço questão de dizer que nenhuma delas, eu não sou filiado em nenhum partido. Tu não és filiado? Não sou filiado em nenhum partido. Eu já participei de administrações do PP, do Partido Progressista, do PDT, tá? Do PP, do PPS, hoje a Cidadania, com Fogaça, tá? Do PDT, que eu já falei, o MDB, e PMDB, MDB, tá? E nesse espectro da área política. Fábio, então vamos dividir com os telespectadores o seguinte. Então tu ocupaste todos esses cargos na política pela qualidade profissional e pela pessoa que tu és, pelo profissional que tu és. Porque se tu não eras filiado a partido nenhum, obviamente que eles te chamavam pela qualidade que queriam te ter junto com eles, é isso? Olha, é o que eu imagino que seja. Eu gosto. Ninguém ia porque não, né? Eu gosto de imaginar que é assim mesmo. Eu não sei se é, mas... A gente deduz isso. Eu gosto de imaginar que seja assim, tá? Até porque na maioria dessas posições que eu tive, tá? Eu voltei depois, tá? Então é um sinal de que algum legado deixei, alguma coisa boa ficou, tá? Mas eu acho que o que mais fica, eu volto a dizer, é a experiência que tu acumula, tá? E a rede de relações que tu estabelece. Isso aí é fundamental. Tu que trabalha na área de comunicação, sabe o quanto é fundamental tu ter rede e tu poder cultivar e absorver o que essas pessoas têm de bom para te... Na verdade é isso que a gente leva da vida, né, Flávio? Essa relação de amizade, de companheirismo, de trabalho, de parceria, que é muito legal. Flávio, pela experiência tua como profissional da imprensa, né? O profissional de jornalismo, que tu fosse a tua vida praticamente inteira, como é que está o jornalismo hoje? Em função dessas redes sociais, os jornalistas estão mais preguiçosos? E olha, eu vou contar uma história que num dos livros eu relato, assim, no livro anterior, que eu fiz em 69, eu relato. Por um dever de ofício, eu tive que ir na redação de uma das grandes redações de Porto Alegre, quando eu trabalhava até na prefeitura, na última estada aqui, tá? Isso já faz 5 ou 6 anos. E era 3 da tarde. 3 da tarde. A redação estava lotada de gente. Lotado. Não tinha o barulho das redações anteriores, porque não tinha máquina de escrever e era um PC, computadores de mesa, tá?
E eu fiquei estranhando, digo, pô, mas tem alguma coisa errada aqui. Eu fiz o contato com a pessoa que eu tinha que fazer e saí matutando, digo, pô, mas que coisa interessante, tem algo errado aqui. Mas tinha, rapaz, no meu tempo, eu fui repórter de jornal, tá? Fui editor de jornal, às 6 da tarde eu estava na rua para buscar os fatos. Tá? Vivi 25 anos disso, então eu acho que eu tenho um pouquinho de credibilidade para falar sobre o assunto. Hoje está muito diversificada os acessos à cobertura. Eu descobri esses tempos, tá, que tem muita rádio transmitindo web os jogos de futebol. É muito fácil, né? Os clubes estão fazendo isso. Os clubes estão fazendo isso, tá? Tem as suas equipes para transmitir. E o que me preocupa é o seguinte, que essa quantidade não está se transformando em qualidade. Tá? Então, esse é o problema. Por exemplo, tá? Eu vou usar um caso que para mim é exemplar. A área de comentário. O comentário é o seguinte, sempre havia, pô, eu posso comentar, eu sofria muito esse assédio dos jovens repórteres, pessoalmente. Tá? Eu gostaria muito de comentar. Comentarista é para quem tem o que comentar, é para quem tem bagagem. Então, hoje a gente vê absolutamente pessoas, eu não estou desfazendo delas, tá? Eu estou fazendo Qualquer um senta e comenta o futebol. eu estou fazendo uma avaliação absolutamente profissional, tá? E de alguém que tem um ouvido mais apurado para esse tema e algum conhecimento da área. Então, o comentário exige credibilidade, tá? E não é porque a pessoa ela não tem a estatura para fazer aquilo que está fazendo. Então, Flávio, nós já falamos bastante, quer dizer, um pouquinho da tua vida, eu te diria que é 1/1000 do que foi a tua vida profissional e que é a tua vida profissional. Eu preciso falar do livro, tá? Eu vou precisar chamar rapidamente o intervalo comercial e a gente volta em seguida com o Flávio Dutra aqui no Chalé da Praça 15, onde vai ser lançado o livro Agora Já Posso Revelar, e evidentemente que o programa vai estar aqui para mostrar tudo, essa qualidade e as grandes personalidades que virão aqui prestigiar o Flávio Dutra. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos em seguida. A vida está tranquila, tu abriu mão de ser secretário de comunicação do prefeito Mello, inclusive outro dia eu vi um comentário dele, diz assim, que pena que o Flávio saiu, porque o Flávio é um grande amigo e um grande profissional que eu tinha na minha equipe para fazer um bom governo. Flávio, e a vida pessoal, os netos, quantos netos, já diz o nome deles todos aí. Vamos começar pelos filhos, a Flávia, que é a mais velha, o Rafael e a Mariana, que no momento está morando na Espanha. E me geraram, tá? O Rafael e a Flávia, que eram dois filhos, tá? A da Flávia é a Maria Clara, que é a mais velha, o Augusto, que é o único varão, tá? Vai fazer 12 anos, o Augusto vai fazer 6 anos agora, tá? E o Rafael, que gerou os netos de olho azul, que é a Rafaela, que tem 9 anos, vai fazer 10, e o Dínamo, a pequena, que é um Dínamo, a Lívia, tá? Que está fazendo 3 anos, vai fazer 3 anos agora. Então são o melhor de mim e melhores do que eu. Esses são os que te fazem feliz, né? São os netos, os filhos, a família que o Flávio... E tu abriste mão agora de ser secretário de comunicação, de continuar como secretário de comunicação, tu abriste mão em função da família e da tua vida, Flávio? Não, o meu coração começou a mandar alguns avisos, tá? Algumas taquicardias e eu achei prudente, tá? E a família também pressionou, que era o momento de dar uma refluída, dar um cuidado especial. Então, eu tenho outra atividade, eu sou sócio de uma geriatria aqui no Menino Deus e que me ocupa, então eu até gostaria, mas não estou vagabundeando, eu tô me mantendo em atividade. Tu nunca vagabundeasse. Flávio, olha aqui, Marcos, mostra isso aqui. Segundo os entendedores de uma boa leitura, o bom livro é o que para em pé, é isso, Flávio? Vamos contar um pouquinho antes, não vamos contar tudo, porque senão as pessoas não vão comprar o livro. Vamos contar um pouquinho sobre o livro? O que te decidiu, o que te definiu a editar livros? Olha, desde 2010 eu tenho um blog. O blog chama-se Via Dutra, tá? E ali eu tenho cometido alguns textos, tá? E já tem mais de 500 textos. E eu tinha algum constrangimento, tipo, eu não sei se eu escrevo tão bem, eu ficava... Deixa eu te interromper. Tu tinhas essa preocupação que tu não escrevias bem, sendo jornalista a vida inteira com essa qualidade que a gente acompanhou a tua vida? Eu tenho até hoje. Olha, eu me autocensuro, eu procuro a opinião de terceiros, eu tenho uma insegurança em relação a isso, que eu não tenho em outras coisas, mas isso eu tenho, digo. Porque, poxa, tu está entregando um produto, está entregando um pouco da tua mente e da tua alma. Então, eu digo, pô, eu vou fazer, vou arriscar.
E eu fiz o primeiro livro que se chamou, o título é Crônicas da Mesa ao Lado, ele já tem 6 anos, tá? Inclusive a sessão de autógrafo foi aqui. Foram 180 pessoas, eu fiquei impressionado, tá? E foi um agosto. Tá? Que não vem no teu lançamento. Mas Quem nem foi convidado. Mas o livro hoje em dia não é um bom produto, né? Mas olha, e era uma noite quente de agosto, por incrível que pareça. Depois lancei o segundo livro, tá? Em coautoria com a Indaiá de Lamurga, jornalista, chamado Dueto, tá? São 20 crônicas. Lancei o terceiro, que se chamou Maldição de Eros, que é contos e crônicas, tá? Maldição de Eros. Eu gosto muito desse livro, é o mais fininho de todos, esse não para em pé, viu? Esse não para em pé. Bom, mas tem a qualidade também. Eu gosto dele, tá? E lancei, aí quando eu fiz 69 anos, eu lancei quando eu fiz 69, tá? Todo mundo marca as datas cheias, eu marquei o 69, tá? Claro que tem um jogo de palavras aí, tá? Malicioso, que eu assumo que foi. Tem deduções, né? Que ele é muito interessante, eu lancei em 2019, tá? São 69 crônicas, tá? E 69 frases, tá? Sueltos, minhas e de outros, tá? Então, tem essa característica, tá? Também ele é editado em capítulos, que eu gosto muito. Esse livro também é feito em capítulos, são sessões, tá? Temáticas, por assim dizer, tá? Esse aqui, por exemplo, tá? Já podemos entrar? Claro, vamos mostrar. Agora já posso revelar o primeiro capítulo. Não pense que é coisas escabrosas de pessoal que eu frequentei. São coisas minhas, tá? Coisas que dá para revelar, tá? Coisas minhas, tá? Começa com Sincericídio, o primeiro título, para vocês verem como é que vai, né? Tá? Depois vai a outra seção, é Crônicas da Mesa ao Lado, tá? Que é uma grife que eu uso, que é do título do primeiro livro. Tá? São crônicas mais maliciosas, eu gosto muito. Mas... Crônicas da vida real vem em seguida? Em vida real, tá? Todas elas essa aqui, são baseadas são verdadeiros, tá? Sim. Eu só procuro trocar os nomes, tá? Para não comprometer. Tá? E normalmente eu consulto a vítima. Tá? Olha essa, ele consulta a vítima. Maravilha. Consulta. Aí vem a Crônicas da Comunicação, que aí já é um pouco mais elaborado, são textos que às vezes eu me obrigo a pesquisar. Tem um pouco aqui um pouco da vivência profissional. Crônicas da Quarentena, eu tive, até porque eu era da chamada terceira idade, eu tive pelo menos um período de 6 meses confinado em casa. Então o que eu vou fazer? Vou ler e vou escrever. E resultaram tem muita coisa nesse livro aqui, desse período, tá? Aí eu estou investindo um pouco na questão dos contos, então tem 5 ou 6 contos aqui, a maioria desses aqui, as crônicas não chegam a ser inéditas, eu até uso um recurso dando a data de que ela foi editada pela primeira vez, tá? Aqui os contos, a maioria são inéditos, tá? E a série de histórias curtas tem coisa inédita e tem coisa já datada, tá? E no final, o que eu falei são aquelas frases que são sueltos, tá? O Carlinhos Bastos, nosso querido amigo, diz que são sueltos, tá? Que eu chamo de reflexões em tempo de pandemia, tá? E que o subtítulo é O que faz a felicidade, que era coisa que eu estava ocioso e começava a escrever alguma bobagem, tá? Eu gosto muito, o Guaraci, dessa capa que é da Vanessa Coimbra, da Farol 13. Quem é o editor do livro? A editora é a Farol 13, é do Albert Lopes, tá? Já editou outros livros meus, tá? E a capa é da designer dele, eu gosto muito dessa menina, tá? Excelente com essa fechadura dando a ideia, né? De coisa que tu vai devassar. Tá? Essa é a ideia. E gosto muito também, tá? Eu sempre procuro escolher uma pessoa que eu tenho identidade para fazer o prefácio. Dessa vez eu escolhi o Paulo Mota, que foi um publicitário da senhora jornalista. Tem um texto maravilhoso, é uma figuraça, tá? Grande figura. Esse é o cara. Se tu diz que ele tem um texto maravilhoso, é porque ele tem mesmo. Flávio, eu invejo ele. É mesmo? Não precisa, tu tem tudo para isso. Flávio, como é que faz? Depois do lançamento, as pessoas vão poder ter acesso ao livro, vão poder comprar nas livrarias? Como é que faz? Ele já está à venda, né, em pré-venda, tá? Em 5 livrarias, tá? Na Bamboletos, ali no Nova Olaria, tá? Aqui no centro, na Nova Roma, na Ladeira, tá? E na Isaçu, As principais? São as que dão abertura para as produções independentes, que é o caso, tá? É na Nova Roma e na Isaçu, a Isaçu é na Riachuelo, tá? Está também
Letras e Cia, no Shopping Passeio, tá? E na Livraria Londres, no bairro Bonfim. Tá? Independente disso, pode ser na Farol 3 Editores, tá? E comigo mesmo, tá? Eu envio, eu mesmo distribuo, tá? Pode passar o teu contato? Sim, é Fladutra, arroba uol.com.br. Fladutra, uol.com.br. Eu sou facilmente encontrável, meu perfil é aberto no Facebook e no Instagram. Se as pessoas quiserem comprar de ti, pode comprar direto. Pode comprar direto. Flávio, estamos colocando no rodapé do vídeo. R$45, tá? Nada melhor do que pagar R$45 para ouvir as tuas histórias. Sabe que ontem eu fui entregar numa livraria que ali a Londres, no Menino Deus, tá? E o senhor que me atendeu lá, muito gentil, tá? Por que tu não botou R$49,90? Digo, para não complicar o troco das pessoas. É verdade, é verdade. Flávio, tem mais algum projeto que a gente possa falar ou vou ter que esperar para te entrevistar depois para saber? Eu já estou preparando o livro do ano que vem, tá? O livro do ano que vem, eu gosto de lançar um por ano, né? Sim. Vai se chamar A Moça do Supermercado. É um folhetim, tá? É uma coisa seriada e mais crônicas. Eu já estou... nos meus poucos momentos que ainda, embora tenha parado de trabalhar na prefeitura, eu continuo ocupado, tá? Eu me dedico a selecionar o material já para esse outro, tá? E depois vai passar por uma boa revisão. Eu tenho sido muito criterioso nas revisões, normalmente passo 2 revisões e por incrível que pareça, sempre passa um errinho, capitão. É que assim, ó, eu sempre que eu ajudei a corrigir coisas da Zero Hora, né, revisar páginas da Zero Hora, sempre tinha que passar para 4, 5 mãos, porque tu fica viciado, ainda mais tu que escrevesse, tu fica viciado e acaba deixando passar. Né? É verdade, é exatamente isso, tá? E aquele cuidado tu tem que ter com o que tu entrega. Pô, tá o teu nome na capa, tá? Tu tem que te esmerar nesse cuidado. Flávio, vamos deixar um convite aqui para os nossos telespectadores que venham aqui, quem quiser ter o livro do Flávio Dutra, vai ser dia 26 agora, aqui no Chalé da Praça 15. Que programa melhor do que vir aqui, pegar o autógrafo do Flávio e depois curtir um shopping, final de tarde? É das 5 às... eu normalmente faço das 6 em diante. Eu ampliei o horário para evitar aglomeração, tá? E vai ser na parte externa aqui também para facilitar, não correr riscos aí nesse tempo de Covid, tá? Então essa é a ideia. Então das 5 até o último autógrafo. Só deixa eu avisar o pessoal, minha letra é muito feia, eu normalmente traduzo os autógrafos. Né? Bom, vamos deixar bem claro que o programa vai vir aqui mostrar tudo, mas não fique só para assistir no programa. Venham aqui porque vai ter várias celebridades, vários jornalistas, amigos do Flávio, gente que fez a história do jornalismo e que faz a história do jornalismo, vão estar aqui, evidentemente, prestigiando o Flávio Dutra. E a gente não pode deixar de levar para casa. Eu já vou levar o meu agora, como eu já sou mais apressado, vou levar o meu autografado pelo Flávio Dutra. Então, vocês venham aqui, vai ser rápido, né? Não é uma coisa... Vai ter bastante fila, mas... Não, eu até tinha pensado em fazer uma coisa diferente. Eu procurar as mesas para autografar, mas tá. Eu procuro dar coisa porque como eu vou a muita sessão de autógrafo, eu padeço muito nas filas. Então, não, Flávio, eu vou deixar uma dica aqui de boas maneiras, já que o teu livro é maravilhoso. Vamos pensar assim, ó. Isso eu ouvi da Célia Ribeiro. Uma vez eu fui em uma sessão de autógrafo e a pessoa que estava autografando, que era uma pessoa muito conhecida, que eu não vou falar o nome, não lembrava do nome das pessoas, porque é o teu caso. O que tu conhece de amigos, o que tu tem de gente, né? As pessoas chegam com o cartãozinho e já largam o nome ali para o Flávio já saber qual é o nome. É isso, Flávio? Uns não precisam. Eu até já cometi um texto a respeito disso, que eu chamo a síndrome da fila de autógrafos, né? Aquela pessoa que representa, que tu, tem uma relação forte, mas não tinha relação. Branco? E não vinha, e já me aconteceu várias vezes. Eu até autografar se a pessoa não... Eu até pedi nas últimas vezes, tá, que o pessoal que faz ali o atendimento, coloca um post-it, tá, o nome da pessoa, tá, porque, olha, eu passei cada vergonha, rapaz. Mas não és tu, a vida inteira, todos os escritores sempre passaram por esse problema. Por isso que eu estou alertando, você que vai vir aqui ver o autógrafo, pegar o autógrafo do Flávio Dutra e curtir o Agora Já Posso Revelar, com certeza, venha ligado, bota o seu nomezinho ali, já facilita pro Flávio, já é mais rápido para tu não deixar uma fila tão extensa, porque eu sei que vai ser, né, Flávio? E nós vamos vir mostrar tudo isso aqui. Flávio Dutra, que prazer, meu amigo, e parabéns. E quando tiver o outro, a gente já quer mostrar. Eu vou vir aqui mostrar a fila aí do autógrafo. Olha, eu que estou muito faceiro com essa oportunidade e me coloco à disposição. Sempre que desejar ouvir alguma história, tá boa ou nem tanto, me convoca. Vamos lá. Obrigado, Flávio. Abraço.
Igualmente.